Ata da 24ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 7 dias do mês de novembro do ano de 2012, na Sala das Sessões Plenárias de Valdo Suruagi, no horário regimental, sob a presidência da excelentíssima senhora conselheira presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reuniram-se a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e o doutor procurador representante do Ministério Público de Contas, Enio Andrade Pimenta. Havendo número legal para deliberar, a excelentíssima senhora conselheira presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Não houve matéria para a hora do expediente, passou-se à ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relatora senhora conselheira presidente Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, processo TC 9872-2012, 9866-2012, 122,97, entre outros, todos relacionados com prazo para justificativa, defesa insubsistente e não acolhida, aplicação de multa aos gestores das prefeituras municipais de Coqueiro Seco e Messias e ao superintendente municipal de controle e convívio urbano de Maceió. Aprovados acordos do número 1335 a 1339/2012. Processo TC 10.426/2011, 12.348/2009, entre outros, todos relacionados com concessão de pensão. Aprovados acordos do número 1340 a 1346/2012. Processo TC 2.879/2010, 2.883/2010, entre outros, todos relacionados com transferência para reserva remunerada. Aprovados acordos do número 1347 a 1352/2012. Processo TC 10.067/2011, 12.340/2009, entre outros, todos relacionados com concessão de pensão, aprovados acordos do número 1353 a 1355/2012. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, processo TC 958/2006, 7.772/2009, entre outros, todos relacionados com aposentadorias, aprovados acordos do número 1356 a 1360/2012. Processo TC 6.887/2008 a 4.079/2008, entre outros, todos relacionados a contratos realizados pela Prefeitura de Jacaré dos Homens, aplicação de multa e prazo para justificativa e esclarecimentos por não atendimento às diligências no prazo fixado. Aprovadas decisões simples. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, processo TC 10.812/2008, 11.299/2008, entre outros, todos relacionados com concessão de pensão. Aprovados acordos do número 1361 a 1369/2012. Não havendo mais nenhum processo em pauta, a excelentíssima senhora conselheira presidente facultou a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro substituto e ao doutor representante do Ministério Público de Contas na hora de explicações pessoais. Com a palavra, o doutor procurador Enio Andrade Pimenta disse querer registrar e fazer algumas considerações acerca de uma nota técnica que havia sido publicada no Diário Eletrônico daquele mesmo dia, 7 de novembro, dizendo que a atuação do Ministério Público Especial em relação ao pedido de informações a prefeituras e a determinadas unidades jurisdicionais deste tribunal carecia de embasamento legal que determinasse a sua competência e atribuição. O doutor procurador esclareceu que a ausência de lei específica posterior à Constituição de 88 não desnaturava o fato de que o Ministério Público que oficiava junto a este Tribunal de Contas fosse Ministério Público, posto que existia no ordenamento jurídico do país uma lei cujo número era 8.625 de 93, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Então, existia uma configuração jurídica mínima que regia as suas atribuições e garantias, e que uma de suas atribuições era justamente a de coletar informações para o regular exercício de suas atividades. Entre outras considerações, disse que não entendiam que estivesse havendo uma transcendente incursão do órgão ministerial nas funções do Tribunal de Contas, como dizia a nota técnica, observando que o exercício do controle na administração pública não era afeto exclusivamente a nenhum órgão. Com a palavra, o conselheiro substituto Sérgio Maciel disse querer se juntar às palavras do doutor Enio e afirmar que seu posicionamento era idêntico ao do Ministério Público e que achava impossível não precisar de lei para que eu mesmo atuasse neste sentido, enfatizando que os atos deste Tribunal de Contas que não tivessem a manifestação do Ministério Público sobre suas irregularidades estariam sujeitos a uma possível anulação. Então, a nota não afrontava a lei nem ao regimento, mas à Constituição e aos órgãos constitucionais instituídos. Com a palavra, a conselheira presidente Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque
ressaltou que, como a matéria que estava sendo trazida era uma matéria de decisão plena e como só tinha uma parte do Conselho reunida, gostaria apenas de registrar que, naquele instante, infelizmente, não iriam poder trazer um pensamento mais completo e determinado do fato, mas que respeitava os posicionamentos aqui postos, tanto pelo Ministério Público quanto pelo conselheiro substituto, Dr. Sérgio Maciel, mas que só a título de esclarecimento queria registrar que a ninguém era dado o direito de fazer ou deixar de fazer algo sem lei anterior que o definisse. Isto era princípio constitucional e legal, ou princípio da anterioridade legal, fazendo outras considerações sobre o assunto. Novamente com a palavra, o doutor procurador observou que poderia até existir, mas que lendo, não estava vendo nenhum fundamento jurídico que tenha sido explicitado naquele documento. E que, pelo que constava a ele e ao Ministério Público, achava que a matéria não havia sido debatida em nenhuma sessão plenária e que a decisão só passava a ser do pleno, quando deliberada no plenário. A conselheira presidente explicou que, quando se referia a uma decisão do pleno, se referia a ser uma decisão de consenso do colegiado, a aquiescência de todos os seus membros, desde a presidência a todos os outros conselheiros que compunham este tribunal. Retomando a palavra, o doutor procurador destacou que, atualmente, estava convocado permanentemente para o plenário o conselheiro Sérgio Maciel, mas que na nota técnica não via sua participação. O conselheiro Sérgio Maciel se manifestou dizendo só ter tomado conhecimento daquela nota naquele momento. Todas as outras manifestações seguem transcritas na íntegra. A conselheira presidente, fazendo ainda algumas considerações sobre o assunto, em nome de Deus, encerrou a presente sessão. Que eu não sei como é que vai. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro substituto, doutor Sérgio. De acordo, excelência. Auditora substituta de conselheiro, doutora Raquel. De acordo. Aprovado. Da manhã. Fazer logo. Apreciar logo os limões. No horário de expediente, passo a palavra à senhora auditora substituta de conselheiro, doutora Raquel, e ao conselheiro substituto, doutor Sérgio, e ao representante do Ministério Público, se querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passo a ordem do dia e passo a relatar. Os processos a seguir relatados dispõem acerca da aplicação de multa aos gestores que não enviaram a esta Egrégia Corte de Contas pelo sistema do SICAP os documentos exigidos na legislação vigente. Registra-se ainda que em todos os processos o Ministério Público Especial junto ao TCE foi presente e que foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório. Entretanto, dos 5 processos, 4 tiveram suas razões consideradas insubsistentes e uma manejada de forma intempestiva. Assim sendo, somos pela aplicação de multa aos gestores nos seguintes processos: o processo TC 11039 de 2012 e o seu anexo. Interessado é o FUNCONTAS. O assunto é a aplicação de multa ao gestor Aurélia Maria da Silveira Silva, gestora do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais da Barra de Santo Antônio. O processo TC 11033 de 2012, o anexo TC 12108 de 2012. O interessado é o FUNCONTAS, é uma aplicação de multa ao gestor José Honório da Silva, gestor da SMTT de São Miguel dos Campos. O processo TC 9157 de 2012, seu anexo, interessado é o FUNCONTAS, é uma aplicação de multa à gestora Maria Cícera Mendonça Casado,
gestora da Prefeitura Municipal da Barra de Santo Antônio. O processo TC 982/2012 e o seu anexo, o interessado é o FUNCONTAS, o assunto é a aplicação de multa ao gestor Marcelo de Souza Mendonça, gestor da Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú. E o processo TC 8652/2012 e seu anexo, o interessado é o FUNCONTAS, é uma aplicação de multa ao gestor José Lamartine Viana de Mesquita Júnior, gestor da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barra de São Miguel. Em discussão, com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos, no sentido da proposta da senhora relatora, emitindo os pareceres 944, 942, 1145, 943 e 945, todos 2012, ora ratificados. É o parecer. Em discussão, os processos relatados. Não havendo discussão, passo à votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanha a relatora, excelência. Doutora Raquel. Acompanha a relatora. Aprovados. Processos de concessão de pensão. Processo TC 15615 de 2010 é concessão de pensão em favor de Joana da Silva, beneficiária do ex-segurado Manuel Moura da Silva Neto, reformado da Polícia Militar, falecido em 17 de maio de 2010. O processo TC 12298/2009, concessão de pensão em favor de José Siqueira Lopes do Nascimento, beneficiário do ex-segurado José Benetton Santos do Nascimento, cabo da Polícia Militar, falecido em 24 de janeiro de 2009. O processo TC 11298/2008, concessão de pensão em favor de Maria do Carmo Vieira Soares, beneficiária do ex-segurado Benedito Abreu Soares, aposentado da Polícia Civil, falecido em 16 de abril de 2008. O processo TC 10770 de 2008, concessão de pensão em favor de Ricardo Antônio da Silva, beneficiário de Oswaldo Antônio da Silva, aposentado do Tribunal de Contas de Alagoas, falecido em 11 de abril de 2007. O processo TC 10497 de 2011, concessão de pensão em favor de Zélia Fontes Barbosa, beneficiária do ex-segurado Ivan Barbosa da Silva, reformado da Polícia Militar, falecido em 13 de setembro de 2010. O processo TC 10416 de 2011, concessão de pensão em favor de Terezinha da Costa Guilherme, beneficiária do ex-segurado Cícero Guilherme, reformado da Polícia Militar, falecido em 15 de junho de 2010. O processo TC 9665/2008, concessão de pensão em favor de Luiz Eduardo Matos da Rocha, beneficiário do ex-segurado Adeirton Virgínio da Rocha Júnior, agente da Polícia do Poder Executivo, falecido em 12 de dezembro de 2007. Processo TC 9494/2008, concessão de pensão em favor de Floraci Santos da Silva, beneficiária do ex-segurado Antônio Teixeira da Silva, reformado da Polícia Militar, falecido em 2 de fevereiro de 2008. O processo TC 8577/2009, concessão de pensão em favor de Vitória Nicole da Rocha de Andrade, beneficiária do ex-segurado José Baltazar de Andrade, reformado da Polícia Militar, falecido em 20 de agosto de 2008. O processo TC 8529 de 2009, concessão de pensão em favor de Malvina Montenegro da Silva, beneficiária do ex-segurado João Bernardino da Silva, aposentado da Polícia Civil, falecido em 10 de dezembro de 2008. O processo TC 3857 de 2008, concessão de pensão em favor de Maria Batista da Silva, beneficiária do ex-segurado Roberto Paulo da Silva, reformado da Polícia Militar, falecido em 12 de outubro de 2007. Os cálculos das referidas pensões foram elaborados corretamente, segundo atesta a seção de aposentadorias, reformas e pensões deste tribunal. Todos receberam pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e Ministério Público, junto a este tribunal. Voto pela legalidade das concessões de pensão ora apreciadas e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Com a palavra, o Ministério Público. O Ministério Público reitera todas as suas manifestações nos autos, no sentido do registro e da remessa dos autos aos órgãos de origem. É o parecer. Em discussão, os processos.
Não havendo discussão, passo à votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanha relatores. Auditora substituta de conselheiro, doutora Raquel. Com a relatora. Aprovados. Processos de reforma por incapacidade definitiva. O processo TC 11.570 de 2010. Reforma por incapacidade definitiva do cabo PM William César França Silva. Processo TC 2865-2010, reforma por incapacidade definitiva do 2º Sargento PM Adilson Costa. O processo TC 1630 de 2010, reforma por incapacidade definitiva do soldado PM Sérgio da Silva Lima. E o processo TC 185 de 2011, reforma por incapacidade definitiva do cabo PM Antônio Eudes da Silva. As reformas se deram nos termos da Lei 5.346 de 92, combinado com a Lei 6456 de 20 de janeiro de 2004, conforme consta dos decretos governamentais inseridos nos processos. Os cálculos foram elaborados corretamente, segundo informações da Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões deste Tribunal. Todos receberam pareceres favoráveis da doutora Procuradoria Jurídica e Ministério Público, junto a este Tribunal, e voto pela legalidade das reformas ora apreciadas e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Com a palavra, o Ministério Público. O Ministério Público reitera as manifestações dos autos no sentido do registro e remessa ao órgão de origem. É o parecer. Em discussão, os processos. Não havendo discussão, passo à votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio Maciel. Com a relatora, excelência. Auditora substituta de conselheiro, doutora Raquel. Com a relatora. Aprovados. Pela ordem para relatar, o conselheiro, doutor Sérgio Maciel. Senhora presidente, senhora conselheira substituta, doutora Raquel, seu procurador-geral, junto ao Tribunal de Contas, doutor Ricardo, trago para essa sessão o processo número 7043/2010. Tratam os autos de expediente encaminhado a esta Corte de Contas pelo gestor da Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, em cumprimento ao disposto na Resolução 02/2003, composto da cópia do pregão eletrônico número ANGESP SEAGRE 027/2009 do contrato SEAGRE número 036/2010, celebrado entre a Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, a SEAGRE, e a empresa Euroturismo Agência de Viagens Limitada, para apreciação da regularidade dos referidos atos. A licitação que precedeu o contrato SEAGRE número 036/2010, em razão da natureza dos serviços contratados, foi deflagrada sob a forma de pregão eletrônico ANGESP/SEAGRE número 27/2009. O referido certame observou as normas procedimentais estabelecidas na Lei Federal número 10.520/02 e no Decreto Estadual número 1424/03 e subsidiariamente na Lei Federal número 8.666/93, a Lei de Licitações e Contratações Públicas, e posteriores alterações, tendo seu curso regular. O contrato SEAGRE número 036/2010 teve por objeto a contratação de serviço de transporte para traslado de técnicos até os locais de treinamento, nos termos da descrição estabelecida no anexo 1, termo de referência, parte integrante do instrumento em referência, conforme estabelecido na cláusula 1ª. O valor total de serviços contratados foi de R$ 14.700. O ajuste foi firmado com prazo de vigência de 12 meses, com extrato publicado no Diário Oficial do Estado, tendo sido prevista a possibilidade de prorrogação até a conclusão dos eventos programados. O contrato foi assinado em 28 de abril de 2010 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado na edição do dia 26 de maio do mesmo ano. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas e o Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, emitiram os pareceres
opinando pela legalidade e regularidade do pregão eletrônico, bem como do contrato SEAGRE número 036/2010. Diante do exposto, resolve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determinar que seja feita a devida anotação do contrato em tela nos termos e para fins de direito, por se encontrar na sua forma revestida de legalidade. É esse o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público ofertou manifestação nos autos, parecer 928/2012, da Terceira Procuradoria de Contas, no sentido da regularidade do contrato. Reiteramos o parecer nesta oportunidade. É o parecer. Em discussão, o processo. Sem discussão, passo à votação. Auditora substituta de conselheiro, doutora Raquel. Com relator. Aprovado. Senhora presidente, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público, tenho aqui ainda mais 4 processos de concessão de auxílio e pensão. Em razão do voto, eu vou passar a relatá-los resumidamente e ao final declarar o voto. Processo número 8.553/2010. Trata-se de concessão de auxílio e pensão à beneficiária senhora Ana Maria Martins Silva, na qualidade de filha menor do ex-segurado senhor Cícero José da Silva, servidor ativo da Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, que ocupava o cargo de médico veterinário, matrícula número 5.463, -1, com fundamento no ato de concessão de pensão datado de 31 de março de 2010, emitido pelo senhor secretário de Estado da Gestão Pública e publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 16 de abril de 2010. Processo número 7.590/2009. Trata-se de concessão de auxílio e pensão às beneficiárias senhora Dione Maria da Silva Marques, na qualidade de esposa, e Tereza Virgínia da Silva Marques, na qualidade de filha menor do ex-segurado senhor Benedito Tavares Marques, matrícula 54.728.0, servidor inativo do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que ocupava o cargo de oficial de justiça, com fundamento no ato de concessão de pensão datado de 16 de março de 2009, emitido pelo senhor secretário de Estado adjunto da Gestão Pública e publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 18 de março de 2009. Processo 2.296/2009. Trata-se de concessão de auxílio e pensão à beneficiária senhora Maria Vilma Vicente, na qualidade de companheira do ex-segurado senhor Osano Eugênio Correia, servidor inativo do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que ocupava o cargo de oficial de justiça, matrícula 8.923, dígito 0, com fundamento no ato de concessão de pensão datado de 25 de agosto de 2008, emitido pelo senhor secretário de Estado adjunto da Gestão Pública e publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 12 de setembro de 2008. Processo número 12.316/2009. Trata-se de concessão de auxílio e pensão à beneficiária senhora Edileuza Gomes de Lima, na qualidade de companheira do ex-segurado senhor Rosalvo Procópio dos Santos, servidor inativo da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, que ocupava o cargo de agente controlador de arrecadação, matrícula 28.3789, com fundamento no ato de concessão de pensão datado de 29 de abril de 2009, emitido pelo senhor secretário de Estado adjunto da Gestão Pública e publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 6 de maio de 2009. Foram anexados aos autos os documentos que comprovam os direitos dos requerentes e autorizam o recebimento dos referidos benefícios. Os demonstrativos de cálculo do benefício foram elaborados pela Secretaria de Estado da Gestão Pública por meio da sua Superintendência de Gestão Previdenciária. A Procuradoria Jurídica e o Ministério Público
de Contas emitiram pareceres favoráveis pelos registros dos atos de concessão ora apreciados, considerando exclusivamente o conteúdo dos autos e os pareceres do órgão instrutivo e do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, entendo regulares os atos ora apreciados, encontrando-se assim em condições de serem registrados por esta primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Desta forma, voto em consonância com os pareceres exarados pela instrução e pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, no sentido de que esta primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas adote a decisão que ora submeto. Ordenar o registro, nos termos do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, dos atos ora relatados. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público reitera a manifestação nos autos no sentido do registro e remessa dos autos ao órgão de origem final. É o parecer. Em discussão, os processos relatados. Não havendo discussão, passo à votação. Auditora substituta do conselheiro, doutora Raquel. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Aprovados. Não havendo... Tem mais, né? Tem mais. Corrigindo aqui. Então, Não, ainda dessa semana. É porque eu tinha aposentadoria. foram quantos? Foram 10 semanas. Verdade, doutor Sérgio. Só tem 3, não é isso? Sei. Estão todos assim. Acho que não. Aqui. Senhora Presidente, senhora Conselheira Substituta, senhor Procurador-Geral, trago agora para relatar nessa primeira Câmara os processos de concessão de aposentadoria. Processo TC número 156/2009. Trata-se de concessão de aposentadoria da senhora Tereza Cristina dos Santos, ocupante do cargo técnico de planejamento, classe D, matrícula 825, 7, integrante do grupo de cargos e carreiras dos profissionais de nível superior da parte permanente do quadro de pessoal efetivo da Secretaria de Estado de Gestão Pública, com proventos integrais calculados sobre a jornada de trabalho de 40 horas semanais, instituída pela Lei Estadual número 6.253/2011, com fundamento no ato governamental constante dos autos, datado de 3 de novembro de 2008, emitido pelo excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas e publicado no Diário Oficial do Estado em 4 de novembro de 2008. Processo TC número 7.951/2009. Trata-se de concessão de aposentadoria da senhora Edileuza Pereira de Oliveira, ocupante do cargo de fiscal de tributos estaduais, matrícula 37319, integrante do grupo de cargos e carreira dos profissionais da parte permanente do quadro de pessoal efetivo da Secretaria de Estado da Fazenda, com proventos integrais calculados sobre a jornada de trabalho de 30 horas semanais, instituída pela Lei Estadual número 5.698/95, com fundamento no ato governamental, datado de 11 de abril de 2007, emitido pelo excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas e publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 12 de abril de 2007. Processo 14.417/2008. Trata-se também de concessão de aposentadoria ao senhor Moisés de Aguiar, ocupante do cargo de economista, matrícula 315.8, integrante do grupo de cargos da carreira dos profissionais de economia da parte permanente do quadro de pessoal efetivo da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, a CEPLAN, com proventos integrais calculados sobre a jornada de trabalho de 40 horas semanais instituída pela Lei
5.593/2005, com fundamento no ato governamental datado de 25 de agosto de 2008, emitido pelo excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas e publicado no Diário Oficial do Estado em 26 de agosto de 2008. Processo número 5.514/2008. Trata-se de concessão de aposentadoria do senhor Cícero Honório da Silva, ocupante do cargo de fiscal de tributos estaduais, matrícula 557668, integrante do grupo ocupacional Tributação e Finanças do Serviço Civil do Poder Executivo, subgrupo Fiscalização, com proventos integrais calculados sobre a jornada de trabalho de 30 horas semanais, instituída pela Lei Estadual número 5.698/95, com fundamento no ato governamental datado de 12 de novembro de 2007, emitido pelo excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas e publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de novembro de 2007. Foram anexados aos autos os documentos que comprovam o direito dos requerentes e autorizam o recebimento do referido benefício. Os demonstrativos de cálculo do benefício foram elaborados pela Secretaria de Estado de Gestão Pública por meio de sua Superintendência de Gestão Previdenciária. Tanto a Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas quanto o Ministério Público de Contas emitiram pareceres favoráveis pelos registros dos atos ora apreciados, considerando exclusivamente o conteúdo dos autos e os pareceres do órgão instrutivo e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, entendo regulares os atos ora apreciados, encontrando-se em condições de serem registrados por essa primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Dessa forma, voto em consonância com os pareceres exalados pela instrução e pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no sentido de que essa primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas adote a decisão que ora submeto. Ordenar o registro nos termos do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, dos atos ora relatados. É esse o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público reitera sua manifestação nos respectivos autos, no sentido do registro e da remessa da devolução ao órgão de origem. É o parecer. Em discussão. Não havendo discussão, passo à votação. Auditora substituta do conselheiro, doutora Raquel. Acompanha o relator. Acompanha o relator. Aprovados. Não havendo mais processos a serem relatados, no horário das explicações pessoais, passo a palavra à senhora substituta de conselheiro, doutora Raquel, e ao conselheiro substituto, doutor Sérgio, e ao representante do Ministério Público, doutor Ricardo. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a sessão da próxima quarta-feira, no horário regimental. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.